E aí, pessoal, hoje nós vamos falar dos fatos relevantes que mostram os avanços na Klabin e na Alupar, que eu achei inclusive avanços importantes, e eu vou falar também da Klabin. Será que ela vai cair mais? Bem-vindo ao canal Top Ações, não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é muito importante, e considere também se inscrever no canal, ativando o sino. E agora nós vamos falar da Alupar. Ela veio aqui via fato relevante trazer uma notícia que parece corriqueira, mas não é. Era uma linha de transmissão que estava meio novela, meio enroladinha aqui, né? Ela tem 3 linhas um pouco enrolada e essa aqui começa a desenrolar, né? Então ela tem aqui a licença de instalação, tá? Então ela vai possibilitar aqui o início da implantação da subestação Domênico Rangoni. Ela já tinha conseguido aqui a da Manoel da Nóbrega, agora consegue da Domênico Rangoni no litoral. E assim, isso aqui tá desde 2014, né? Olha só, tivemos aqui a assinatura do contrato em 2014, depois até 2021, uma novela infinita, né? E eles conseguem um aditivo de contrato, né? Porque ficou de 2014, setembro até 2021, uma novela, né? Aí desenrosca isso aqui, então começa um contrato maior e agora ela consegue em dezembro de 2022, né? Praticamente um ano e pouquinho depois da licença do Manoel da Nóbrega, eles conseguem aqui na Domênico Rangoni, tá? Então, legal, deve começar talvez aí início da operação comercial já em janeiro de 2024. Então isso aqui é uma ótima notícia, lembrando que ela tem outras linhas aqui enroladinhas, né? As outras duas que estão aí para instalar aqui é na Colômbia, né? Já está até recebendo uma partezinha aí por conta dos enroscos que foram culpa da Colômbia. E essa aqui, né, que passa por área de proteção indígena, né, é uma confusão também, né? Então, ela tem essas linhas aqui um pouquinho mais enroladinha e uma delas já está indo finalmente andando. A da Colômbia também já está recebendo parcial, então, puxa, tá desenrolando as coisas para a Alupar. Muito bom essas notícias. Em termos das ações da Alupar, nós ainda não tivemos uma explicação porque aconteceu na sexta-feira, que foi uma maluquice, né? Onde a 11 subiu aqui 6 e poucos por cento, até aí ainda é normal, mas a 4 subiu 2 e pouco, que foi menos, até estão compensando agora nesse momento, né? Subindo mais a 4 e caindo a 11, tivemos dividendos mais ou menos parecidos nesse momento, e a 3 que deu aquela porrada lá, absurda, né? Agora ela cai aqui 13,20%, ainda assim ainda ficou um pouquinho mais caro, uma coisa de maluco, né? E quando a gente pega as cotações dos últimos 6 meses, a gente vê aqui os candles, é a Alupar 11, o branco é a Alupar 3 e o verde é a Alupar 4. Então a gente vê que anda muito próximo, ó, deu uma descoladinha aqui, coisa e tal, vai indo juntinho. De repente, olha a porrada que deu na sexta-feira a Alupar 3, né, sem nenhum sentido. E aí ela começa a recuar agora para devolver um pouco a cotação. Então uma coisa de maluco, né? A gente não tem ainda uma grande resposta em relação a isso. Quando a gente vê as ações da Klabin caindo 25% no último 1 ano, isso aqui é muito pelo medo aí do receio da queda da celulose. Como a gente pode ver aqui a celulose de branco e a Suzano de verde, uma ação aí que atua com celulose, os comportamentos de Suzano e Klabin são muito parecidos, normalmente tentando antecipar uma queda da celulose, né? Então ela que vem caindo, a celulose realmente cai depois uma alta, as duas sobem junto, depois uma queda, precificando uma queda que aconteceu, só que depois parou de acontecer essa queda, né? A queda foi bem devagarzinho e as duas continuaram a cair. Depois, vendo que a celulose não estava caindo, ambas se recuperaram parcialmente. E aí a Klabin vem caindo até mais do que a Suzano, né? Embora, ironicamente, a Suzano seja muito mais celulose do que a Klabin, né? Então aqui já tem um ponto estranho. A gente vê então uma queda de 25% na Klabin e 13,5% na Suzano, enquanto 8,5% da celulose. Então é mais o mercado esperando que a celulose vá cair em 2023 do que exatamente a queda tenha acontecido agora. E na semana passada, a Suzano cortou a celulose para a China em mais 40 toneladas, né? E até houve uma queda forte na Suzano, a Klabin também foi impactada. Então, esses movimentos aqui de corte que o mercado está fazendo, inclusive quando a própria Suzano faz, que é a empresa aí que atua com a celulose, o mercado leva a sério e causa aí certas correções. Algumas casas aí rebaixam para neutro a recomendação das duas empresas, né? Então, isso aqui realmente pressiona as cotações. Então a gente vê a Suzano aqui diminuindo em $40 o preço da tonelada, mandando agora para 820. E o que está acontecendo é que, embora a celulose, como nós acabamos de ver, tenha até se mantido aí levemente estável nos últimos tempos,
como a oferta da celulose está muito grande e a demanda deu uma reduzidinha, né, por conta de lockdowns na China e todo esse leve desaquecimento no mundo, houve aqui uma melhora no poder de barganha aqui dos consumidores de celulose. Então, com isso, aumentando o poder de barganha, eles vão exigir aí preços menores e começa a ceder aí essa questão da celulose. Então, eles já estão visualizando novas quedas aqui para celulose, inclusive com contratos fechando para 2023, ó, já em queda, tá? Então existe aí essa cautela, então realmente podemos ter preços aqui em queda na celulose 2023. Mas no contraponto, nós temos aqui uma China, né, onde o mercado e os analistas estão esperando uma melhora, né, por conta aí dos lockdowns terminando e tudo mais, né? Embora ainda não esteja totalmente livre, né, do risco, a pandemia está pegando um pouco pesado nesse momento lá. Mas enfim, um aquecimento na China, se realmente acontecer, tende a dar uma leve reequilibrada novamente aqui nessa demanda versus oferta da celulose. Lembrando que, por mais que a demanda ainda aumente, né, a oferta já foi aumentada, né? Então ainda assim existe uma pressãozinha aqui, né, nos preços da celulose, né? Vamos ver como é que o mercado vai lidar. E é importante entendermos que a Klabin hoje era 58% no mercado interno, então está mais aqui focada no Brasil, e 42% no mercado externo, diversificada aqui em alguns países, então ela tem uma diversificação geográfica, mas ainda é muito importante o Brasil. Mas vale destacar, né, que a gente dá uma olhada aqui no EBITDA ajustado, papéis e embalagens têm praticamente o mesmo peso aqui de celulose, né? Então ela não é só celulose e os investimentos dela têm sido exatamente mais aqui na questão dos papéis. Inclusive aqui nós temos o ramp-up da máquina, né, MP28, que deve estar iniciando aqui, ó, em 2023, na startup, no segundo trimestre de 2023, ou seja, os resultados vão acontecer para a gente aqui na prática lá para o meio do ano, né? Vão começar a melhorar os resultados da empresa aí, né? Então assim, isso aqui é uma perspectiva da empresa ficar menos ainda vinculada à questão da celulose. A celulose a gente tem que observar muito aí como é que vai o preço da commodity, né? E por fim nós temos aqui a questão da madeira, né, que está muito cara no mercado e ela inclusive vai estar aumentando a necessidade de madeira aí nos próximos tempos diante desse crescimento que ela está de produção, né? Normal, aumenta a produção, depois aumenta aqui a produção também de madeira, mas leva um tempo, né? As árvores crescem e tem o seu tempo, inclusive a pinos demora mais, como a gente pode ver aqui, né? E essa estratégia de abastecimento também tem modificação na empresa, ela já havia comunicado que 21 de outubro iria vender, né? Aqui ela confirmou agora, então, dia 19 de dezembro, né? Então ela faz aí uma operação de venda de 3,2 milhões de metros cúbicos aqui de madeira em pé, por valor de 230 milhões, e aí ela deixa uma opção de recompra no valor de 2,2 milhões aí de metros cúbicos de madeira. Isso aqui é para exatamente na estratégia aqui de ficar alinhada aí a produção, né, da madeira. Então, lembrando que ela está vendendo floresta e não exatamente madeira, né? E por fim, como eu comentei aí no vídeo de sexta-feira, ela entregou também o Porto Paranaguá, né? Que isso aqui vai trazer uma melhoria na eficiência da empresa. Então ela vai reduzir os custos aqui, né? Ou seja, também é amplamente positivo, estava previsto para entrega agora e foi concluído, tá? Então a gente vê todas as ações da Klabin caindo em torno de 3% e a escolha entre Klabin 3, 11 e 4, no meu entender, ainda seria melhor a 11, né, por conta das opções. E a gente vê uma igualdade muito similar aqui nos dividendos, né? Uma hora uma está um tisquinho melhor que a outra, né? Outra hora reverte, enfim, né? Muita similaridade, então nesse cenário eu prefiro a 11 por conta das opções. E exatamente nessa queda aqui recente da Klabin, eu começo a achar interessante ela de vender puts nesses momentos, né? Então vou vendendo puts, que é compromisso estar comprando ela em torno aqui dos R$18, né? Sem pressa, na tranquilidade, porque eu tenho as ações de transmissão, né? Que também estão aí bastante interessantes no meu entender. E hoje nós temos aqui dividendos da Klabin, então quem tiver as ações hoje, aí dormir com as ações hoje, vai ter direito a receber aquele 0,14 ali de dividend yield. É pouquinho porque a empresa, né, antecipou o dividendo que ela deve anunciar lá em fevereiro, né? Antecipou parte, então ela deve anunciar mais em fevereiro. A gente tem aqui nossa previsão, não é regra, que ela deve pagar 1,40 de dividendo nesse ano exercício de 2021, daria 7,9 de yield.
Como esse exercício termina em fevereiro de 2022 e considerando que ela já pagou 1,17 aproximadamente, ela teria que nos pagar então cerca de 48, 49 centavos de dividendo de uma só vez em fevereiro, que nos levaria a um yield de 2,50 aproximadamente, que é um yield bastante interessante inclusive, né? E deixe nos comentários, você tem a Klabin ou a Alupar ou está de olho em uma das duas? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!